Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Leandro e esta aula será sobre termometria. A termometria é a parte da termologia voltada para o estudo da temperatura, dos termômetros e das escalas termométricas. Nessa aula, vamos falar sobre temperatura, vamos falar sobre calor, equilíbrio térmico e a lei zero da termodinâmica. Se liga na aula. Temperatura. A temperatura é a grandeza física escalar que pode ser definido como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Então, moçada, o que acontece aqui? A temperatura mede o grau de vibração, de agitação das partículas. O que significa isso? Significa que aquele corpo que apresenta uma maior temperatura é aquele corpo que possui as partículas vibrando com maior intensidade. As partículas vibram mais rapidamente, elas possuem maior energia cinética de vibração. Aquele objeto, aquele corpo que possui uma menor temperatura significa o quê? Significa aquele corpo em que as partículas desse objeto, desse corpo, apresentam menor vibração. Elas estão vibrando com menos energia. O corpo ele possui menos energia interna. O que é energia interna? A energia interna é o somatório da energia individual das partículas que compõem o corpo. Quanto mais quente o objeto se encontra, quanto mais elevada a temperatura do objeto, maior é a vibração das partículas, maior é a energia interna desse corpo. Quanto mais baixa a temperatura do corpo, as partículas estão vibrando menos, portanto, a energia desse corpo, a energia interna dele será menor. Comumente, usamos a expressão quente e frio. O mais adequado não é essa expressão. O mais adequado é utilizar o corpo possui uma maior temperatura, uma temperatura mais elevada, ou o corpo possui uma menor temperatura, uma temperatura mais baixa. Esse é o termo mais adequado. Tá certo, moçada? Vamos falar sobre calor agora. O calor é comum. Talvez você já tenha utilizado ou já tenha ouvido algumas frases tipo: nossa, hoje está calor pra caramba, hoje está calor. Esse tipo de frase, uma linguagem popular, ela passa a mensagem, ela transmite a mensagem, mas fisicamente não é a forma correta. Por quê? Porque o calor é uma forma de energia em trânsito. Calor é energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro corpo com menor temperatura. Então, o calor, a definição de calor, diz que calor é uma forma de energia em trânsito, onde esse calor, essa energia, ela possui um fluxo espontâneo daquele corpo que apresenta uma temperatura mais elevada para aquele que possui uma temperatura mais baixa. Esse é o fluxo de calor. Então, nós temos aqui representando um corpo A com uma temperatura maior, né? Então, aqui nós temos o objeto corpo A, onde a temperatura dele, né, apresenta um valor maior do que um corpo B. Então, nós temos uma energia que está fluindo, que está transitando espontaneamente do corpo de temperatura maior para aquele corpo de temperatura menor. É possível você encontrar em questões de vestibulares exercícios que digam que o calor é uma energia que vai estar contida em um corpo. Cuidado, gente, isso está errado. O calor ele não pode estar contido. Por quê? Porque a definição de calor diz que é uma energia em movimento, é uma energia em trânsito. Então, nenhum corpo, nenhum objeto, ele possui calor. Por quê? Ele possui uma energia interna. Quando essa energia interna está trocando com outro corpo, aí nós vamos ter um fluxo de energia transitando, que é o que nós denominamos de calor. Certo, amiguinhos? Vamos em frente para ficar fera aí no que diz respeito ao estudo de termometria, mais à frente o estudo da calorimetria, mas por hora vamos aqui no equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é o estado que se igualam as temperaturas de dois corpos, os quais em suas condições iniciais apresentavam temperaturas diferentes. Como assim, professor? Vamos lá. Na figura, nós temos um objeto contendo água a 70 graus Celsius. Nesse outro recipiente, água a 20 graus Celsius. O que vai acontecer? Nesse terceiro recipiente, você vai misturar essa porção de líquido
a 70 graus Celsius com essa outra porção de líquido a 20 graus Celsius. O que vai acontecer? Uma transferência de energia espontânea desse corpo que está com uma temperatura mais elevada para esse outro, que está com uma temperatura mais baixa. E isso vai ocorrer até quando, professor? Vai ser esse fluxo de energia, quando que vai parar? O que vai acontecer aqui? Então, aqui vai ocorrer o que a gente chama de equilíbrio térmico. O corpo de maior temperatura vai perder energia, então a temperatura dele vai baixar. O corpo de menor temperatura vai receber energia, então a temperatura dele vai elevar. E isso vai ocorrer até que as temperaturas se igualam. Quando as temperaturas se igualarem, então nós temos o chamado equilíbrio térmico. Então o equilíbrio térmico ocorre quando objetos de temperaturas iniciais diferentes são postos em contato térmico e nesse fluxo de calor de um para o outro vai haver num determinado momento as temperaturas se igualando, a temperatura do A se igualando à temperatura do B. E aí nós temos um equilíbrio térmico. Certo, gurizada? Vamos em frente. Lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica afirma o seguinte: se dois corpos, A e B, estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, C, então A e B estão em equilíbrio. Ah, professor, não entendi esse negócio. Como é que pode isso? Então vamos lá, vamos tentar explicar aqui. Se o corpo A possui a mesma temperatura que o corpo C, então o A e o C, eles estão em equilíbrio térmico. Se o corpo B possui a mesma temperatura que o corpo C, então o corpo B e o corpo C estão em equilíbrio térmico. Logo, o que vai acontecer? O corpo C e o corpo B, então, possuem temperaturas iguais. Então, eles também estão em equilíbrio térmico. Isso é o que diz a lei zero da termodinâmica. Certo, meus amigos? Vamos em frente, vou resolver uns exercícios com vocês para que nós possamos ficar fera, principalmente vocês possam dominar esse conceito de termometria, temperatura, calor e tudo mais que vier aí nas aulas seguintes. Vamos em frente. Vamos aqui. Primeiro exercício para a gente fortalecer um pouco essa ideia. Considere as afirmações a seguir. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, vamos ver aqui, ó. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor? Olha só, isso que eu comentei aqui atrás. Os objetos não possuem calor, eles possuem energia interna. O calor é uma energia transitando, uma energia em movimento. Isto significa, amiguinhos, que essa alternativa ela é bem falsa. Falsa mesmo, com vontade. Segunda possibilidade aí, vamos observar. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura? E aí, será que essa está correta? Sim, né? Tenho certeza que você respondeu que sim. Então essa aqui está correta, ela está verdadeira. Equilíbrio térmico quando possuem a mesma temperatura. Isso aí, vamos em frente. Terceira possibilidade. Calor é transferência de temperatura de um corpo para outro? E aí, gente? O que nós fazemos aqui? Marcamos verdadeiro ou marcamos falso? Calor é transferência de temperatura de um corpo para outro? Falso, né, gente? Isso aqui é falso. Calor é transferência de energia de um corpo para outro, devido a uma diferença de temperatura, com um fluxo espontâneo do maior temperatura para o de menor temperatura. Então, falso. Vamos em frente. Possibilidade 4. Calor é uma forma de energia em trânsito. E aí, calor é uma forma de energia em trânsito? Aqui ficou junto aqui, mas a pergunta termina aqui. Calor é forma de energia em trânsito? Sim, né? Sim, verdadeiro. Calor é uma forma de energia em trânsito. Então, o que ficou verdadeiro aqui, ó? Ficou verdadeiro o item 2 e o item 4. Então, qual que é a alternativa que tem o item 2 e o item 4? Então, aqui nas alternativas, a letra B. Beleza, amiguinhos? Está gostando da aula? Essa aula está te ajudando? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixe seu like para ajudar o canal a crescer a cada dia e conseguirmos mais inscritos e mais motivação para gravar mais aulas para você. Vamos em frente. Próximo exercício, tá? O exercício número 2. Vamos em frente.
Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. E agora? Vamos lá. Viu o probleminha? Se apavorou? Não se apavore. Leia o problema com calma. Faça as anotações necessárias. Tudo isso vai ajudar você a interpretar melhor o problema. Então, letra A. Temperatura é o quê? É a energia que se transmite de um corpo para outro em virtude de uma diferença de temperatura? Não, né, gente? Esse não é o conceito de temperatura. Cuidado. É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo? Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura? Não, né, gente? É o contrário. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Eles tentam enganar você. Você tem que estar ligado, tem que estar esperto. Vamos em frente. Letra C. Temperatura é energia térmica em trânsito? Também não, né? A gente já viu o que é energia térmica em trânsito. Energia em trânsito é calor. Temperatura é uma forma de calor? Não, né? São conceitos diferentes. Temperatura é um conceito, calor é outro. Cuidado aí. Letra E. Temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. É isso aí, amiguinhos. Essa sim é a alternativa correta. Eu sabia que você também pensou isso. Tenho certeza que você pensou também. Porque você prestou atenção na aula ali atrás e você já sabia que essa resposta é a resposta correta. Vamos em frente. O exercício número 3 para nós analisarmos. Exercício 3. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Vamos lá. Letra A. Trata-se de um sinônimo de temperatura? Calor é sinônimo de temperatura? Não, né, gente? São duas grandezas diferentes. É uma forma de energia contida nos sistemas? Olha só que eu coloquei lá para vocês no início na aula quando eu falei de calor. Calor é uma energia contida? O objeto possui calor? Isso é falso, gente. A definição de calor diz bem claramente: calor é uma energia em trânsito. Fica esperto aí. É energia de trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre elas? É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes? É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente? E aí, ficou na dúvida qual que é a resposta? Ficou? Não, né? Tenho certeza que você já sabe qual que é a resposta. Olha aqui, ó. Calor é uma energia de trânsito ou energia em trânsito de um sistema a outro devido a uma diferença de temperatura entre elas. Tenho certeza que você ia acertar essa questão sem dúvida alguma. Meus amigos, muito obrigado pela atenção em mais uma aula aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha aí com os seus amigos, deixe seu like, escreve aí nos comentários se você está gostando do vídeo e bons estudos para você e até um próximo vídeo, com certeza. Valeu, meus amigos, obrigado e até mais.